Olá pessoal, boa noite. Rodrigo está entrando aqui. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo da Butiá. Oi, Rodrigo. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, tudo jóia. Fácil entrar aí, né? Foi tranquilo. Então, tá bom. Rodrigo, obrigada por aceitar nosso convite para apresentar a Butiá e os fundos de investimentos da casa. A gente tem aqui de 30 a 45 minutos para desenvolver o tema escolhido, que é como construir uma carteira balanceada e quais são os benefícios dessa estratégia. Eu vou começar fazendo uma apresentação sobre você e sobre a Butiá, para quem não conhece ainda, uma oportunidade aqui para conhecer. E depois a gente entra aí nas perguntas e recebe também de quem está nos assistindo, tá bom? Maravilha, combinado. Então vamos lá. Fala. Eu estava querendo só agradecer aí o convite aí, poder participar aqui com você mais por esse bate-papo aqui. Não, o prazer é nosso aí receber você. Então, gente, o Rodrigo Dias, ele é sócio fundador e gestor da Butiá Gestão de Investimentos, que foi fundada em 2015. Final do ano passado, o Banco Mineiro BS2, o antigo Bom Sucesso, adquiriu uma participação da gestora e ela tem uma grade completa de produtos, né? Desde crédito privado, passando pelo multimercado e fundos de ações, né? Eu já vou falar fundos porque temos uma novidade. O nome do fundo de ações está aqui na nossa tela, Butiá Fundamental FIC FIA. Tá? Mas no final a gente vai contar aí da novidade. E é isso, o Rodrigo tem já uma experiência de gestão de recursos de outras casas e está aqui agora para contar a história da Butiá para vocês, que é uma gestora de Minas, mas que já ganhou aí o Brasil. Rodrigo, o que você gostaria de acrescentar aí sobre você e a Butiá? Bom, primeiro é dizer, né, que nós somos uma casa, né, com um time experiente e que gostamos também de valorizar, né, jovens talentos. Tá? Hoje, nosso time, nós somos um pouco mais de 20 pessoas, né, focados aqui na parte de gestão. Como você mencionou, né, somos uma gestora mineira, mas que hoje, aí, né, pelas parcerias com que a gente tem, como a Orama, temos cliente espalhado no Brasil inteiro, dentro dessas 3 estratégias, né, com que a gente somos especializados aqui na casa. Tá? Então vamos começar aqui com as nossas perguntas, né? O tema, repetindo para quem entrou mais tarde, como construir uma carteira balanceada e quais são os benefícios dessa estratégia. Vamos começar. Por que é importante diversificar, Rodrigo? Como é que vocês olham para a diversificação? Até pela grade de vocês que tem, né, que está em todas as classes de ativos, que vocês atuam com todas essas classes de ativos. O que vocês veem de importante na diversificação? Qual é o processo de investimento de vocês? Como é que vocês se diferenciam? Porque a indústria hoje, né, tem aí bastante concorrentes. Como é que vocês atuam? O que vocês trazem de diferente para o mercado, para a indústria de fundos? Não, perfeito. Bom, vou começar primeiro falando aqui de como é que a gente acaba fazendo a diversificação, né, dentro dos nossos fundos de ações e depois de uma forma um pouco mais ampla até mesmo, né, do que seria os fundos macro da casa, que acaba pegando, inclusive, diversificações, né, regionais entre o que é a alocação doméstica e também internacional, tá? Uhum. Bom, primeiramente aqui na parte, né, em termos de diversificação dentro de um portfólio de ações, é interessante mencionar o que a gente procura fazer aqui é tentar sair de algum risco que seja, né, setorial ou até mesmo de um grupo de ações ou até mesmo uma empresa isolada, né, como por exemplo uma fraude, né, em questões contábeis, algum risco regulatório, alguma coisa que de forma individualizada ou um risco específico acaba atingindo uma determinada empresa e com isso então a gente procura, né, balancear o nosso portfólio e ao mesmo tempo também diversificar, levando em considerações alguns aspectos, né? Como, por exemplo, né, podemos falar a questão de correlação do portfólio, né, entre das empresas, com relação a exposições, né, de
de alguns fatores, e aí a gente entra na parte macro, tá? Dentro da parte macro, a gente pode mencionar aqui, né, com relação ao que seria ciclo econômico, e aí a gente avalia, né, o que seria, por exemplo, PIB, né, a parte de juros, o que seria cenário internacional, e aí entra dentro do que seria preços de commodities, né, o que a gente olha a questão de câmbio. Então, além disso, a questão, né, de construções de temas, né, ou seja, teses de investimento, onde que a gente acaba discutindo e debatendo um pouco mais o que seria, né? Seria uma empresa classificada como crescimento, seria classificada como valor, né? Ou seria algum tema, né, de turnaround, ou até mesmo de algum evento específico que a companhia poderia estar passando, tá? Uhum. Então, a gente, dentro, né, de toda essa análise que leva em consideração aspectos do ciclo econômico macro e, ao mesmo tempo, né, alguns aspectos micro, a gente acaba construindo um portfólio que, obviamente, né, isso vem dentro do que é dos nossos filtros e também do forte aprofundamento, né, dentro dos temas das empresas, para tentar buscar, né, que seriam ativos que não seriam fortemente correlacionados, tentando aproveitar, né, obviamente, ali o que seria o ciclo econômico e só uma geração de alfa, que no final é o que a gente busca dentro do nosso portfólio de ações, né? Ou seja, é um fundo total return, né? Então a gente acaba buscando esse tipo de diversificação, visando minimização de risco e tentar potencializar o máximo que seria do ganho. Para isso, nós também, né, fazemos uma alocação que vai ali entre 15 a 20 empresas no máximo, porque na nossa visão, né, o incremento a partir de 15 ativos ou 15 empresas investidas, o incremento em termos, né, de diversificação, em termos de minimização de risco, ele passa a ser pouco marginal e, ao mesmo tempo, né, dentro da nossa questão de construção, de convicção das nossas teses, nós entendemos que também, né, diversificar mais de que 20 empresas, a gente pode perder o que seria um potencial, né, de um retorno mais elevado, tá certo? Uhum. Então, dentro desse sentido, a gente acaba diversificando também entre 15 e 20 empresas dentro do nosso modelo Stock Picking. Tá. Tenho já uma pergunta aqui do Cleiton, que sempre nos assiste aqui. Ele mandou várias sugestões. Cleiton, eu vou te responder depois, mas muito obrigado aqui antecipadamente, viu? Eu vou fazer sua pergunta para o Rodrigo. Diversificar bem a carteira é uma das formas mais assertivas de proteção. Qual balanceamento, na sua visão, cada segmento ou modalidade de investimento deve ter no momento atual? Acho que aqui a gente pode já entrar um pouco no multimercado. Pode ser, Rodrigo? Pode, né? Claro, sim. Bom, dentro do que a gente navega dentro do nosso multimercado, né, nós hoje temos uma visão, e aí pegando, né, o gancho que você comentou, dado o cenário econômico atual, nós, desde o mês passado, ou seja, agosto, e também que acabou sendo transferido para setembro, nós estávamos aqui já com uma luz amarela com relação do debate fiscal, olhando o cenário Brasil. Então, diante desse cenário, a gente reduziu de forma até vertiginosa o risco dos nossos portfólios macro da casa, principalmente em posições de juros longos, que acaba buscando, né, um pouco mais do que seria o risco país. Temos também, né, como posições contrárias, né, por exemplo, o real contra cesta de moedas fortes, tá? E aí nós estamos tanto posicionados tanto em euro quanto também em dólar, tá, dentro desse viés. Hoje, o que de certa forma a gente enxerga com uma melhor assimetria de risco-retorno seria um mercado acionário. Então, hoje 80% da contribuição de risco do nosso fundo está posicionada em equities. Então, a gente tem posição tanto, né, em ações brasileiras como também ações internacionais, tá? Lembrando com que a gente acaba trabalhando com o que seria também posições neutras dos nossos fundos, tá? Então, a gente acaba tendo uma posição neutra no que seria juros de curto prazo, aí analisando um viés mais de juros de 2 anos, posição neutras também com relação à parte, né, de juros longos, e aí pegando um pouco mais de 10 anos, neutro também para a Bolsa, e aí o que seria para o Brasil seria uma alocação de 20%, e neutro, que seria para ações internacionais, 10%, tá certo? E em relação em cesta de moedas, o nosso neutro seria algo em torno de 30%. Então, a gente acaba
metano sub ou sobrealocado dentro dessas caixinhas que eu acabei comentando, a depender dentro do que é a nossa matriz de risco e, ao mesmo tempo, com relação a qual é o nosso otimismo ou talvez preços interessantes, como a gente viu aí recentemente por conta da pandemia. Tá. Tem mais uma pergunta aqui do Jones. Além dos setores perenes, eu acho que aí dá para a gente voltar no fundo de ações e também no próprio multimercado, que você falou que vocês estão bem alocados em ações, né? E as ações essa carteira do multimercado se conversa, né? Exatamente, a gente utiliza a mesma seleção de ações para o nosso fundo de ações, o mesmo stock picking é repetido para o nosso portfólio macro. Multimercado, né? Tá. Isso. Então, além dos setores perenes, existem alguns setores que se destacam mais do que outros pela segurança? Existem sim, tá? E aí podemos mencionar os que seriam setores na qual, de certa forma, são vistos como mais receitas resilientes. E aí podemos mencionar, digamos, setor de utilities, né? E aí pegando ali tanto o setor elétrico quanto também de saneamento. Podemos pegar também empresas como também de seguros, né? E aí podemos mencionar a BB Seguridade, que inclusive é uma empresa que está no nosso portfólio atualmente, e também o que seria consumo básico, tá? Então, vamos pegar também, por exemplo, aqui nesse período da pandemia, nós tivemos aí um efeito muito positivo para o cenário, né, de consumo básico, principalmente o setor de supermercado e hipermercados. Né? Então, a gente viu a questão de alimentação dentro do domicílio crescendo bastante, né? E que, dentro do seu modelo de negócio, tendem a ser muito mais resilientes do que aqueles que são tanto commodities, né, que tem uma variação de preços mais elevada, quanto também, né, do próprio consumo cíclico, né, como, por exemplo, o varejo, né, que acaba sendo um pouco mais afetado em momentos, né, a depender do que seria do ciclo econômico. Tá. Rodrigo, e IPOs? A gente tem visto aí um cronograma bastante intenso de novas empresas entrando no mercado. Como é que vocês estão olhando essas empresas que estão vindo ao mercado fazer novas captações? A gente enxerga isso de forma muito positiva por algumas razões, tá? Primeiro, o aumento do número de empresas, né, que, de certa forma, passam a ser negociadas dentro da Bovespa. A gente tem, numa Bovespa, né, um grupo de empresas reduzidas e isso acaba gerando, talvez, algumas distorções de preços em alguns momentos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente tem sido, dentro da casa, um pouco mais seletivo dentro desses IPOs, também aí por conta, talvez, um certo otimismo com alguns setores, e aí um pouco de análise de múltiplos. Temos visto alguns setores que talvez são pouco explorado para o Brasil, como, por exemplo, o tech, né? Então, eu acho que é desejável a gente ter um crescimento do setor de tech dentro da Bovespa. A gente acaba tendo aqui uma presença mais de empresas que talvez seriam uma velha economia, né? Ou seja, modelos tradicionais, né? de negócios. Então, a gente vê com bons olhos, pelo que a gente tem acompanhado aí, né, dos pedidos de registro, parece que devem vir algo em torno de 40 nomes aí para acessar o nosso mercado. Entendemos aqui com bons olhos isso, tá? Tá. E você comentou de empresas lá fora. Vocês estão investindo diretamente em empresas lá fora, via BDR? Como é que vocês estão olhando o mercado de ações global? Tá. A gente acaba, para o segmento macro, tá, que é dentro do nosso multimercado, a gente acaba tentando não tomar tanto risco micro e a gente tem a preferência por tomar o que seria um movimento direcional, ou seja, a gente busca ali o que seria mais movimento de beta. Diante disso, a gente acaba aproveitando, de certa forma, nos posicionando mais no que seria o índice S&P, sendo que o próprio índice S&P hoje já teve uma mudança muito, vamos dizer, muito forte dentro da sua carteira teórica, né? Com a presença ali hoje, um pouco mais de 25% da carteira do S&P já são empresas tech, né? E algumas outras que seriam empresas que até pouco tempo eram blue chips, né, dentro do mercado norte-americano, hoje já não estão nem mais dentro do que seria, né, do índice. Então, a gente prefere atuar dentro do mercado
americano, mais buscando beta do que propriamente uma geração de alfa. A gente, por ser mais especializado para Brasil, a gente prefere tomar risco de alfa dentro do mercado doméstico. Tá? Então, agora vamos ainda em ações, vamos falar da novidade. Vocês tinham um projeto para ter um fundo novo de ações com uma estratégia diferenciada, e aí veio a pandemia, vocês colocaram um projeto na gaveta, mas agora, há 3 meses, vocês acharam que estava na hora de sair com um novo fundo, um fundo long bias. Conta um pouco dessa história e por que vocês acharam que era viável ter um fundo long bias, já que vocês tinham um fundo de ações? Tá. Bom, primeiro a gente acha que é complementar a estratégia, né, do long base em conjunto com o nosso fundo, o Butiá Fundamental FICFIA, que é na estratégia de long only. O long base, na nossa visão, ele até seria um fundo, talvez, que encaixaria de forma mais correta e mais abrangente, dado o nosso cenário, né? Se for pegar Brasil, nós somos um país onde que os ciclos econômicos talvez sejam mais curtos, a gente, né, vivencia crises com certa frequência, e o long base, ele é uma estratégia que nos dá, né, uma flexibilidade maior dentro de movimentações direcionais, né? Então, só para mostrar qual que é a amplitude disso, dentro do nosso fundo long base, nós trabalhamos com um neutro no fundo, que seria uma alocação net de 60%, né, em alocado, então, positivo em ações, né, ou seja, long em ações, enquanto que, por exemplo, o nosso neutro, né, dentro do nosso fundo long only seria 100%. Tá? Ao mesmo tempo, então, a gente consegue ter uma abrangência entre 0 de alocação até 120. Além disso, nós podemos, né, também atuar com posições vendidas e aí utilizando, né, posições short, seja tanto em empresas como em índices, e também, né, utilizamos também uma grande gama de mecanismos de proteção dentro do nosso portfólio. Então, sempre que o mercado permite, e aí permite que eu falo mais numa dinâmica de preços, tá? A gente acaba contratando proteções e aí com derivativos, fazendo uma série, né, de mecanismos nesse sentido, como também utilizamos, em alguns momentos, também moedas para, de certa forma, também ajudar na proteção, ou seja, no rédito do portfólio. Tá? Então, digamos assim, a gente utiliza do melhor do stock picking, do market time e também com mecanismos de proteção. Então, esse seria, né, o pilar, né, dessa estratégia long base que nós utilizamos aqui dentro de casa. Tá. E você tinha me dito que, né, já tinha o plano ali no início do ano, aí veio a pandemia, vocês acharam melhor esperar. Quando vocês decidiram, né, foi há 3 meses, é isso? Quando vocês acharam que já estava na hora de colocar o plano em prática? Tá. Bom, nós tínhamos, né, preparado toda a modelagem, a constituição do fundo no início do ano, como você mencionou. Veio, né, a pandemia do Covid, naquele momento o grau de incerteza foi muito alto, né, então ali a gente não conseguia nem mesmo pontuar o que seria risco, uma vez que a gente não conseguia ter um campo de visão claro na nossa frente, mas quando começou aquele momento, né, de começar a sair indicadores que até surpreendendo positivamente o mercado, né, começou, de certa forma, em algumas regiões ao redor do mundo, voltando com uma mobilidade, um menor risco de uma segunda onda, já uma expectativa de vacinas, a gente começou a perceber que o pior tinha ficado para trás, e aí então a gente resolveu iniciar o fundo, porque o nível de incerteza para nós já estava bem menor e a gente conseguia quantificar o que seria mais o que seria o risco com que a gente estava tomando. E aí, então, né, há cerca de 3 meses, a gente deu, né, o primeiro passo com o fundo, iniciando ele, né, já com um cenário talvez um pouco mais claro, olhando para frente, né? Então, a gente já vê a economia, e aí pegando tanto a doméstica quanto a internacional, já de forma surpreendendo positivamente, e principalmente para o ano que vem, a gente vê uma recuperação de lucro das empresas bastante expressiva. Então, com esse contexto, a gente achou que talvez seria o time adequado para a gente iniciar esse produto.
Tá. Então, a próxima pergunta que eu ia te fazer era isso, sobre a visão de vocês para o mercado. Queria que você detalhasse um pouco mais como é que vocês estão vendo o mercado aí. Agora a gente tem, né, pouco tempo até o final do ano, mas o que vocês estão vendo para o futuro? Com qual cenário vocês estão trabalhando? Tá certo. Bom, a nossa visão aqui, né, que já esse terceiro trimestre, mais fortemente o quarto tri, já vão ser de uma recuperação mais forte da economia. A gente já vem sentindo principalmente na parte de varejo, né, na parte também industrial, com menos intensidade no setor de serviços, né, até de certa forma mais lento essa recuperação, e talvez isso aí muito por conta da mobilidade e talvez inclusive em alguns setores que são de serviços que têm um peso grande, né, como bares, restaurante, que acaba também impactando forte o nosso PIB. Mas a gente, né, já vê, então, não só por esses indicadores de antecedentes, como os PMI, PMS, tudo já vindo mais forte. Para esse ano, a gente espera, né, uma queda do PIB ao redor de 5%, e estamos trabalhando para o ano que vem com um crescimento na ordem de 3%, ou seja, já um crescimento, né, mais pujante. E o principal fator de risco que nós tínhamos, olhando, né, doméstico, né, e isso aí tirando o que seria a pandemia, que no nosso caso a gente não trabalha com risco de segunda onda, ou talvez até voltando para um lockdown mais forte, né, ou talvez uma quarentena, né. Então, dentro desse cenário, a gente acaba tendo uma visão o que era aqui o risco fiscal. A gente, no nosso cenário base, esse risco fiscal ele vai ser está sendo bem endereçado pelo governo. Obviamente que a gente entende que esse debate é amplo, é difícil, sabemos que as contas não são fáceis de fechar, mas a gente não trabalha com um cenário de ruptura, tá? Então, dentro do que é o nosso cenário base, a gente entende que vai ser endereçado ou a questão da manutenção do teto dos gastos ou alguns gatilhos que, de certa forma, acabam ainda gerando um pilar, né, com relação do que seria para as despesas para o próximo ano, tá certo? Uhum. Mantendo esse cenário, a gente tem uma visão bastante construtiva para o próximo ano. Tá. Temos mais uma pergunta aqui do Jones. Operar vendido também seria uma proteção de capital? Vendo que em alguns ativos há uma correlação entre dólar e real? Depende do que seria o trabalho, fazer uma gestão vendida, tá? Se eu fizer uma posição vendida, descoberto, por exemplo, eu entendo que isso aí é um grande risco. Agora, se você estiver fazendo uma estratégia, né, de long short, né, seja um long short neutro, ou seja, né, um long short onde que você, de certa forma, está buscando ali uma descorrelação, ou porque você tem alguma, né, uma tese, como essas que a gente mencionou aqui, que justifiquem, talvez, né, uma venda, de certa forma, isso aí pode contribuir, sim, para o que seria o seu risco, né, de direcional, tá certo? E aí, obviamente, você estaria buscando muito mais uma geração de alfa, né, que seria, talvez, buscando essa descorrelação ou até mesmo teses contrárias. Tá? Outra pergunta do Clayton. Dentro da questão de long bias, em um momento de grande volatilidade, o que dizer para o investidor que pode ter algum tipo de receio? Qual a visão para o mercado? Eu acho que a gente deve ver ainda uma volatilidade alta aí, mesmo com essa visão construtiva. A gente tem muitas incertezas aí ainda permeando o cenário, né, Rodrigo? A gente, principalmente aqui, a gente fala para o investidor, né, que está aprendendo, essa ideia desse bate-papo com o gestor, trazer vocês para trazer conhecimento, compartilhar a experiência de vocês. Então, para quem está começando, para quem ainda vai passar por altos e baixos aí, o que você tem aí para dizer para esse investidor? Aí entramos aqui naquela questão da diversificação, né? Eu acho que o investidor buscar ali um portfólio diversificado, né? Onde que ele tem ali uma alocação do que seria, né, uma reserva de contingência, que seria para aquele recurso de curto prazo, né? Aquela posição da carteira que, por exemplo, né, tentava buscar ali um ganho acima do que seria da inflação, ou seja, buscando mais juros reais, buscando ali um pedaço da carteira para crescimento, e aí talvez podemos utilizar
ou multimercado, ou até mesmo fundo de ações. Eu acho que a diversificação, e aí olhando não só na construção do portfólio, olhando somente com uma visão mais funilada de um fundo, quando também na construção de um portfólio, né, do investidor individual, eu acho que ele é extremamente importante essa questão do balanceamento e da diversificação. Né? Por quê? Porque algumas estratégias de fato, como assim também alguns papéis, né? Alguns acabam capturando um pouco mais de risco ou volatilidade, né? A depender do humor do mercado. E como acho que você bem falou aí, nós temos ainda, vamos lá, eleição americana, nós temos ainda o Covid na mesa, apesar de estamos falando de certa forma com, né, vacinas, remédios, mas ainda está por aí pairando. Nós temos aqui esse debate do fiscal interno, nós temos ainda a questão de recuperação da economia, depois do que sair a inflação, agora, que ainda está contida, apesar de que tem alguns, né, de certa forma, alguns produtos que apresentam, de certa forma, uma certa pressão, mas até antecipando aqui um pouquinho, na nossa visão, a gente acha que talvez essa pressão, né, que tem aí de alguns produtos, principalmente os agrícolas, são muito mais cíclicos, tá? Então são mais por alguns fatores, de certa forma ali de escassez do próprio produto do que algum problema mais de forma assim, de dispersão, né, da inflação como um todo. Então assim, então existe sim muitos riscos na mesa e de certa forma essa diversificação, como também as proteções que você acaba fazendo no portfólio, ele acaba te trazendo um equilíbrio maior, né, para que você possa, de certa forma, em alguns momentos mais interessantes, até tomar um pouco mais de risco, né? Então, a gente utiliza muito disso na casa, como eu mencionei. Em agosto, setembro, a gente achou que já seriam momentos em que o Brasil iria descolar um pouco do cenário global, e assim aconteceu, né? Justamente por causa de um debate interno que é o fiscal. Ficamos ali com o nível de risco dos nossos fundos, principalmente o macro, menor do que a gente, de certa forma, estivemos aí, né, do que seria do pior momento da pandemia até talvez aí 2 meses atrás. Rodrigo, podemos falar um pouquinho de crédito privado? Claro. Dado que eu acho que vocês fazem análise, né, nas empresas pelo lado de ser acionista, mas vocês também analisam pelo lado de serem credores, né, do crédito. E vocês têm 2 fundos de crédito. Como é que vocês estão na alocação em crédito privado? O que vocês estão vendo de oportunidades e de riscos que estão aí na mesa de vocês? Tá bom, ótima pergunta. Bom, acho que o crédito privado no Brasil passou aí por um belo teste aí nos últimos 12 meses, né? Nós tivemos aí, vamos lá, a partir do que seria o segundo semestre do ano passado, talvez uma sinalização, né, do Banco Central de juros menores. Isso levou, né, uma abertura dos spread de crédito, né, dos títulos domésticos, e com isso talvez trouxe um pouco mais de volatilidade para a estratégia. O investidor não estava tão habituado, né, alocador talvez em renda fixa, crédito privado, que também esse tipo de produto pudesse gerar uma volatilidade, e isso acabou potencializando ainda mais o efeito da abertura desse spread de crédito. Veio o Covid, obviamente que em todos os mercados, e o crédito não foi diferente, né, acabou tendo uma pressão ali de preços, né? Então, ou seja, houve de fato ali uma procura maior, talvez assim, por outras estratégias, e o spread de crédito acabou novamente abrindo, e de certa forma onde você, né, talvez vê risco, e principalmente naquele momento a gente procurou inclusive aumentar muito a nossa comunicação nesse sentido, que a gente via um preço que estava disfuncional, tá? Ali era muito mais um problema de um mercado secundário seco, onde que a gente tinham poucos compradores e muitos vendedores, e que acabou por conta disso, não por conta de um aumento do balanço de risco das empresas, mas muito mais por uma questão de mercado. Dentro dessa ótica, nós vimos oportunidade, tá? E dentro que hoje, né, o que a gente pode comentar é que os fundos, né, o que nós temos hoje que a gente chama de carrego dos nossos fundos, estão historicamente bastante elevado, olhando aí os últimos anos, tá? Então, colocando aqui, só para trazer um pouco de parâmetro, no início do ano passado, de 2019, onde que as empresas estavam, né, acessando o mercado primário,
as empresas de qualidade, tá? High grade, por aí que eu estou comentando, que estavam fazendo captações ali em CDI, entre CDI mais meio e CDI mais um, hoje essas mesmas empresas estão captando no mercado algo em torno de CDI, né, mais 2, CDI mais 3, quanto não CDI mais 4, com algumas operações um pouco mais estruturadas, tá certo? Então, isso acaba trazendo para o investidor, né, uma visão, né, de retornos maiores olhando para frente, tá certo? A questão dos juros baixos, alguns comentam, né, que para renda fixa não seria tão interessante. Na nossa visão é até o contrário, porque você acaba deixando o que seria o balanço das empresas mais leve, né, o que seria com uma maior capacidade de se alavancar e, ao mesmo tempo, com isso, né, tentar ou consolidar o mercado ou até mesmo de forma orgânica, né, aumentar os seus investimentos e passar por um crescimento maior, tá? Então, a gente tem que sempre analisar também o que seria o balanço dessas companhias, se hoje estariam, né, numa situação de solidez, para passar por esse momento com que a gente passou, inclusive, no Covid, né, que a gente praticamente aí não viu nenhum grande rompimento no mercado, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Paula, não eu acho que não cabe, porque vocês não têm fundos imobiliários, mas eu acho que como gestor de fundos de crédito e de ações, você pode falar um pouco do setor? A gente acompanha pouco, tá? Assim, acompanha pouco. O setor não é um que... A gente acompanha mais em não, empresas mas como de real setor estate. Isso. Setor imobiliário dentro de fundos de ações ou para comprar algum papel, algum título de renda fixa. Isso. Olhando o setor de real estate, nós temos olhando uma visão, o setor, não fundo imobiliário, não. Tá. Nós temos aqui uma visão positiva para o setor, principalmente dentro de alguns fatores. Nós estamos falando primeiro questão de juros historicamente nos níveis mais baixos, né? Teoricamente, isso seria razões suficientes para estimular a demanda por pessoas para tentar buscar o que seriam investimentos mais de longo prazo e assim também a questão do imobiliário, tá certo? Nós temos aí também alguns fatores que aí pode trazer um pouco o próprio governo tentando trazer incentivos, né? Inaugurou recentemente um novo programa aí, né, do que seria do Minha Casa Minha Vida. A gente vê as próprias empresas, né, que estão aí no listado em bolsa, né, fazendo follow-ons ou até mesmo fazendo o lançamento de empresas que, de certa forma, eram empresas coligadas, também estão levando elas a mercado. Então, elas estão se capitalizando, tá certo? Então, a gente vê com bons olhos e como na nossa visão aqui macro da casa, a gente vê, né, uma recuperação para o ano que vem mais rápida da economia, esse setor, posso dizer que com uma convicção alta que é nossa, esse setor tende a ser extremamente beneficiado, tá certo? Com essa questão aí de recuperação não só de emprego, renda, juros baixos, né, crescimento do PIB, esses fatores como um todo tenderiam a fazer com que esse setor se beneficiasse. Tá. Bom, a gente já está chegando aqui no nosso tempo final, Rodrigo. Queria saber se você quer falar algum papel, algum case específico, algum que surpreendeu aí durante esse período, ou temos... vamos por aqui primeiro. Gostaria de destacar algum papel? Sim, eu acho que posso destacar alguns papéis com que, né, a gente tem uma maior posição na nossa carteira, como, por exemplo, o Vale, é a nossa maior posição atualmente. Entendemos que ela é uma forte geradora de caixa, principalmente, né, pela questão do preço da commodity que está extremamente elevado. Ela tem quase que o monopólio, né, do que seria do minério 65 de pureza. Ela se beneficia também com o que seria da recuperação chinesa, que é o maior play, né, em termos hoje de compra do minério da Vale. Nós temos aí a questão da retomada, né, dos dividendos que se projetam ser talvez de 2 dígitos para o próximo ano, e uma empresa que hoje encontra-se pouquíssimo alavancada. Tá certo que ela passa aí por algumas questões, né, como teve a questão de Brumadinho, né, então ela ainda segue a questão de passivo jurídico dentro dela, mas no nosso ponto de vista isso aí tende a ser solucionado, tá certo?
E ela também vem investindo bastante aí no que seria, né, no ESG, né, buscando as melhores práticas aí também no mercado, obviamente para estar novamente reconquistar principalmente aquele investidor estrangeiro, tá certo? Então a gente vê aí essa empresa como um bom catalisador de crescimento para o nosso portfólio. Acho que eu poderia mencionar também aí, principalmente, duas empresas com que nós temos na carteira e que, de certa forma, foi bastante interessante dentro do que seria desse contexto que a gente está falando de diversificação, que são Via Varejo e B2W, tá certo? São empresas de e-commerce, principalmente B2W, né, que é um puro sangue na parte de e-commerce, é muito forte, tem crescido muito em termos de parceria, inclusive feito parceria com malls para poder, de certa forma, estar fazendo ali o que seria pequenos CDs, né, e bem localizados dentro das cidades. E Via Varejo também, que antes era uma tese, né, de turnaround, hoje já é uma tese de crescimento, mesmo com a questão das lojas fechadas físicas, né, na pandemia ela conseguiu entregar, né, um bom volume de vendas e aí puxado, né, pelo seu braço digital do e-commerce, né, e vem implementando ali diversas melhorias dentro da empresa e com isso nós tivemos aí, vamos dizer, né, mesmo no pior momento essas empresas se destacaram, tá certo? E mesmo assim nós entendemos que esse novo hábito, né, de compras online, ela não foi um fator específico somente da questão da pandemia. Na nossa visão aqui na casa, de certa forma, essa vai ser um novo hábito com que a gente vai estar, né, cada vez mais utilizando os canais digitais para poder fazer compras de bens. Né? Perfeito. Então, e para finalizar, o que você gostaria de falar aí para o nosso investidor? Lembrando que os fundos da Butiá estão disponíveis na plataforma da Orma, o Long Bias ainda não está, mas em breve também já estará lá. Exatamente. Bom, queria passar aqui a nossa mensagem, né, que, como me comentei, nós ainda estamos enxergando, né, algum risco na frente, mas esse risco hoje ele é muito menor talvez do que seria um risco há 2 a 3 meses atrás. E aí, mencionando tanto a questão do risco político, hoje entendemos que a gente tem um nível de governabilidade melhor do que talvez há 4, 5 meses atrás. Com relação, né, do debate do fiscal, apesar de bastante intenso, bastante truncado, a nossa visão aqui é de que o governo não vai desrespeitar, né, o que seriam as regras que estão aí postas. Obviamente que vamos ter que fazer ajustes, porque é muito difícil você parar um Titanic, igual, né, o esforço que o governo fez em termos, né, de tentar manter a economia, né, acesa foi muito forte. Então, para isso, precisa de fazer uma transição, e talvez esse ano de 2021 vai ser esse ano de transição, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto, né, não só no Brasil como no mundo, uma recuperação da economia que vem surpreendendo positivamente, tá certo? Então, sejam por incentivos, ou sejam até mesmo pela própria dinâmica, né, aquela questão, né, de vai ser uma recuperação em V, vai ser uma recuperação um símbolo da Nike, mais gradual. A nossa visão aqui é que eu acho que temos boas perspectivas, principalmente nas estratégias onde que a gente atua, seja para crédito privado, né, onde que, de certa forma, os fundos, tanto de debênture incentivado, quanto também na classe high grade, onde que a gente atua, estão com fundos com um nível de carrego bastante elevado, que acaba sendo interessante aí para o investidor, justamente aquele investidor que talvez busca ter um perfil de risco talvez um pouco mais conservador, quanto aquele que busca, né, uma carteira balanceada, tomar risco tanto doméstico quanto internacional, que seria o macro, como aquele que tem mais, né, aquela visão de crescimento, que é o mercado acionário, que na nossa visão que de certa forma pode trazer um retorno aí para os próximos 2 anos, talvez mais interessante para o investidor, obviamente, como a gente falou, com bastante volatilidade dentro desse caminho. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada. Obrigada a Júlia aí que fez a ponte aqui. O vídeo vai ficar disponível no IGTV e depois a gente sobe para o nosso canal do YouTube, vai ficar lá e a gente compartilha, pede para o pessoal se inscrever no nosso canal e no de vocês também, né? Você também tem aí o @Butiá, como é que é?
Butiá Invest. Butiá Invest. Então, é isso. A gente compartilha e o pessoal manda, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar depois para a gente também. É isso? Maravilha. Muito obrigado a você aí, Sandra, todo mundo ao time aí da Orama, né, e quem pôde aí nos escutar, tá certo? Estamos à disposição aí e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.